Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao João, a pela organização do evento, ao João, a Sílvia e o Centro de Filosofia da Ciência da Universidade de Lisboa. Eh, Estou particularmente feliz de estar participando de um evento em língua portuguesa, reunindo as comunidades científicas de Portugal e do Brasil, que evidentemente inclui pessoas de outras nacionalidades, como esse evento mostra bem, não é? E tenho gostado muito do clima de colaboração, não é? Estamos a falar tanto de colaboração aqui nesse evento, a colaboração que está acontecendo entre os participantes, né? Eu acho que é a melhor maneira de nós enfrentarmos problemas complexos como esse, né, da evolução cultural, o que requer pessoas de diferentes formações, não é, diferentes disciplinas, não é. Então, eu vou compartilhar a minha tela e vamos ver aqui. Está Vocês estão vendo? Ótimo. Então, eu vou tratar desse tema, a cultura pode evoluir, é uma questão, né, e é uma questão que eu, como filósofo, né, porque eu não faço trabalho empírico e nem trabalho de modelagem matemática, é uma questão a qual eu posso, talvez, enquanto filósofo, contribuir no sentido de esclarecer os conceitos envolvidos, né, e em sintonia, evidentemente, na medida do possível, com os resultados científicos, porque essa colaboração exige, evidentemente, que os filósofos se abram também para a pesquisa científica. Espero poder contribuir nesse sentido. Eu não errei o botão, eu, de fato, estou começando pelas conclusões, porque se o moderador for muito exigente com o tempo, vocês já sabem onde eu pretendo chegar, né? Eu acho a questão colocada no título da palestra ambígua e demasiado geral. A resposta admite gradações, depende da população cultural que se tenha em vista, é função de um conjunto de condições psicológicas, societais, ou sociais e ambientais, e provavelmente varia de um tipo de traço cultural para outro, né? Então, esse é o plano da minha exposição. Eu vou primeiro tentar definir minimamente cultura e evolução. Isso vai envolver uma distinção entre tipos de descrição. Depois eu vou apresentar diferentes categorias de populações culturais, usar essas categorias para indicar algumas analogias e desanalogias entre evolução biológica e evolução cultural. E para que a exposição não fique muito abstrata, eu decidi incluir uma ilustração, tá, dessas questões, usando a evolução da linhagem hominínia, resultados, né, de pesquisas de antropólogos que trabalharam com modelos, modelagem matemática e também trabalho empírico envolvendo essa questão, e de que maneira diferentes fatores podem influenciar a evolução na linhagem hominínia, a dinâmica da evolução das várias populações culturais que eu vou distinguir. E acredito que isso também permitirá indicar alguns sentidos das expressões evolução biocultural, por exemplo, que aparece no título do evento, evolução sociocultural e congêneres. O que é distintivo de um traço cultural é o fato de que ele é expresso através de aprendizagem social, né, por algum agente. Outros animais, além dos animais humanos, podem expressar traços culturais, não somente envolvendo talvez imitação em graus talvez ou de fidelidade diferentes dos graus da imitação
humana e também envolvendo outras modalidades de aprendizagem social, né? O termo evolução também tem uma equivocidade muito grande, e para isso eu vou então distinguir um tipo de descrição populacional evolutiva, um tipo de distinção de descrição darwiniana e uma com base em replicadores, né? Elas têm graus de generalidade, quer dizer, a descrição populacional é mais ampla do que a darwiniana, que por sua vez é mais ampla do que a que envolveria replicadores, né? O que caracteriza a descrição populacional, eu acho, há várias maneiras de se abordar isso, mas eu acho que a característica principal é que a distribuição de certos traços em uma população, em um determinado momento, é função da sua distribuição em um momento anterior, né? Acho que isso talvez seja um mínimo, embora a questão que inclusive já surgiu no debate aqui a respeito do caráter discreto de entidades, particularmente a entidade cultural, que se coloca aqui também, né? E a descrição, então, darwiniana, ela é mais exigente, e eu utilizo aqui o Godfrey Smith para apresentar essa evolução darwiniana como aquela em que é possível se descrever a dinâmica populacional em termos de variação, herança e taxas diferentes de reprodução, né? Essa é uma descrição mínima, ela faz abstração de mecanismos particulares envolvidos em várias evoluções, né? Particularmente na evolução biológica, sobretudo como descrita pelo neodarwinismo, né? É possível que, dependendo do tipo de população biológica ou do tipo de população cultural, seja necessário introduzir parâmetros adicionais a esses três, mas essa é uma descrição mínima, né? Eu acho que a exposição do Fábio, por exemplo, mostrou como que é importante se introduzir outros parâmetros. O Mesud, ele defende que justamente esse nível abstrato de descrição é o mais adequado para se construir uma teoria da evolução cultural, né? E, bom, a descrição com base em replicadores aplica-se quando a herança ocorre com alta fidelidade, como é o caso da herança genética, não é? Eu acho que a dinâmica cultural apresenta um caráter populacional, alguns traços culturais aumentam de frequência na população e outros diminuem, alguns perduram e outros desaparecem. A exposição, por exemplo, da Maria Emília foi muito interessante com relação aos traços culturais ser católico ou ser evangélico no Brasil, como isso mudou ao longo das últimas décadas. A questão mais circunscrita é se nós podemos explicar essa dinâmica populacional, tá, em termos de variação, herança e reprodução diferencial. E isso vai depender do tipo de população cultural considerada e de várias condições, né? E aqui eu vou expor uma categorização que foi proposta pelo Peter Godfrey Smith entre 4 tipos de populações culturais, dependendo do nível, que pode ser individual ou nível de grupo, e o tipo de entidade, se biológica ou cultural, né? Então, nós temos a primeira categoria é a de uma população composta por agentes com traços culturais, no nível individual, a outra é uma população composta pelos próprios traços culturais dos agentes, e no nível grupal, nós podemos pensar numa população de grupos com traços culturais ou uma população composta pelos traços culturais de grupos, né? E nós vamos ver em que sentido esses termos biológico e cultural estão sendo usados aqui com relação ao tipo de entidade, né? Esse quadro é certamente uma idealização, quer dizer, ela pode, eu acredito, introduz nitidez conceitual, pode ter, evidentemente, talvez algum valor heurístico para a pesquisa científica, mas, sobretudo, eu estou preocupado aqui com o esclarecimento de certos conceitos, né? A dinâmica cultural agregada será a resultante das dinâmicas
evolutivas que ocorrem simultaneamente nessas várias populações, né? Então pode haver interações, inclusive, entre essas dinâmicas, e elas têm um caráter muito diferente uma das outras, né? Entrando, então, na questão do tipo de entidade, se é biológica ou cultural, eu vou tomar essas populações do nível individual como exemplos, e no final eu vou, no final da exposição, tratar dos níveis de grupo. A população de agentes com traços culturais é biológica porque a reprodução desses agentes é biológica, embora a herança seja cultural. Então, eu estou pensando, por exemplo, numa herança vertical de pais, de traços culturais de pais para filhos biológicos. Não é? No caso da população cultural propriamente dita, nós temos uma herança cultural, mas ela pode ser não somente vertical, mas também horizontal e oblíqua. E a reprodução não é biológica. Tá? Então, é nesse sentido que os tipos de entidade estão sendo distinguidos aqui. Não é? Agora, todas as populações são culturais, embora haja essa diferença entre biológico e cultural, porque a herança cultural está envolvida em todas elas. Tá? Esse quadro permite que nós apresentemos algumas analogias e desanalogias com respeito exatamente àqueles 3 parâmetros que eu mencionei inicialmente, que é a variação, a herança e a aptidão. A variação cultural. Então, a geração envolve 2 aspectos, quer dizer, a geração dos traços culturais, que não é normalmente, ou muitas vezes, desacoplada das condições ambientais, como é o caso da variação genética. Eu não gosto de usar a expressão, o qualificativo variação cega, eu prefiro desacoplada. Não é? No caso da variação cultural, ela é guiada, ou seja, um determinado agente pode, com base nas informações, ou instruído pelas informações do ambiente, ele pode gerar uma determinada variação cultural. Né? E esses agentes podem também modificar os traços culturais que eles assimilam de outros agentes, não os imitando cegamente. Então, eu prefiro usar o termo cego nesse contexto, né, de que a imitação pode não ser cega. E ocorrem muitos erros na replicação, ou, como preferem Sperber e outros, na reconstrução, tá, dos traços culturais ou das variantes culturais de outros agentes. Né? Isso acontece também na herança genética, mas na herança cultural, na variação cultural, na produção da variação cultural e na herança cultural em maior grau. Né? A herança, então, ela normalmente a herança cultural tem baixa fidelidade, quer dizer, os traços culturais não são replicadores como os genes, né? E, como eu disse, ela pode ser vertical, horizontal e oblíqua. Né? E a herança cultural também é enviesada, e eu vou falar desses vieses mais adiante. E com relação ao terceiro parâmetro, que é a aptidão cultural, né? Ela pode ser definida de diferentes modos. Ela pode ser definida como a taxa de reprodução de um traço cultural, ou a taxa de reprodução do seu portador, eu coloquei entre aspas, taxa de reprodução no caso de um traço cultural. Né? E a cada um desses conceitos corresponderia um nível de seleção, seja do traço cultural, seja do agente, seja do grupo cultural. Um portador de um traço cultural, quer dizer, o agente portador pode ter maior ou menor aptidão biológica pelo fato de expressar um traço cultural. E pode haver conflito, quer dizer, a aptidão do próprio traço cultural pode estar acompanhada de uma maladaptação biológica do portador do traço cultural. Né? Então, aqui, voltando a esse quadro, que eu vou repetir várias vezes para não ir perder e também vocês poderem acompanhar, para a gente não ficar brincando com essas várias siglas. Né? Então, a aptidão biológica se aplicaria a essa população de agentes com traços culturais, porque, como eu disse antes, a reprodução é biológica dos agentes, tá? E a aptidão cultural se aplicaria a essa população composta pelos próprios traços culturais dos agentes. É muito mais complicado definir aptidão biológica para populações de grupos, né?
Eu não vou entrar nessa questão, o Fábio abordou isso. Eu e Fábio trabalhamos bastante com essas populações de grupo, sobretudo a população biológica de grupo, tá? E eu vou mencionar rapidamente, ao final, alguma coisa a esse respeito. Então, a questão inicial que eu me coloquei, de uma forma mais circunscrita, pode ser colocada da maneira seguinte, quer dizer, a dinâmica cultural tem um caráter darwiniano, né? Essa evolução tem um caráter darwiniano, e as gradações existem, tá? Elas podem se afastar mais ou menos de uma população darwiniana paradigmática, a depender de várias condições, como eu mencionei antes, a estrutura psicológica dos agentes, diversos contextos ecológicos e sociais. Então, isso envolve, evidentemente, uma dimensão empírica e não simplesmente uma análise conceitual. E eu, então, quero falar um pouco, com base em pesquisas de antropologia, sobretudo antropólogos que trabalham com a perspectiva da dupla herança, né? Eu vou mencionar alguns fatores que afetam, nesse caso particular, as várias dinâmicas dessas populações culturais na linhagem hominínia. E eu destaquei 3 fatores, provavelmente há muitos outros, né, certamente: a aprendizagem social, a cooperação, que já esteve presente aqui em várias palestras, e a construção de nichos, né? Bom, quando nós falamos em condições ecológicas, é importante lembrar essas condições físicas, né, em que evoluiu a espécie, a geração, o gênero Homo sapiens, né, a partir de pouco mais de 2 milhões de anos atrás, né? Nós temos não somente um clima, uma temperatura que cai bastante, e as oscilações de temperatura aumentam significativamente, sobretudo ao final, a partir de 1 milhão de anos. E isso corresponde o surgimento no registro arqueológico de ferramentas complexas, né, com variação, inclusive regional, de grupos para grupos, né? É, Isso é um indicador para vários antropólogos de que essas variações climáticas, sobretudo de temperatura, exerceram pressão seletiva no sentido de evoluir, por exemplo, uma aprendizagem social por imitação mais fidedigna, que estaria associada a uma acumulação cultural. Eu vou voltar a falar disso. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos um, um período de milhares de anos, né, os últimos 80 ou 100 milhares de anos, e nós vemos que a partir do Holoceno, né, nós temos uma estabilidade climática, apesar das nossas preocupações com a mudança climática, não se compara, né, as oscilações que nós temos hoje com as oscilações que aconteceram ao longo da evolução da linhagem hominínia, né? Então, o primeiro fator que eu mencionei, são 3, né? Eu relembro: a aprendizagem social, a, a construção de nichos, tá? E a cooperação, né? Então, começando pela aprendizagem social, a imitação com alta fidelidade está associada a uma acumulação cultural. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. E os vieses da aprendizagem social, que eu mencionei antes, provavelmente evoluíram por uma evolução biológica clássica, né? Atuando sobre a psicologia dos agentes com base numa herança genética e com pressões tanto do meio ambiente físico, as pressões, por exemplo, que eu mencionei, entre outras pressões ambientais, e o meio ambiente social. Um dos enigmas, né, que a evolução humana na linhagem hominínia coloca, e a evolução também animal, por que isso já foi mencionado por oradores ontem,
por que uma cultura cumulativa, no nível em que existe inegavelmente na evolução humana, né, na evolução cultural humana, não existe em outros animais, não é? E uma das maneiras de se abordar isso, quer dizer, alguns modelos matemáticos indicam que há, na verdade, impasses para a evolução da imitação com base simplesmente de pressões no ambiente físico. Né? Então, por exemplo, Richardson e Boyd pressupõem que a, as capacidades psicológicas necessárias para que nós tenhamos uma imitação com alta fidelidade, como, por exemplo, uma teoria da mente, teriam evoluído em função do aumento da complexidade social dos grupos. Né? Então, aqui nós teríamos uma sinergia entre evolução social e evolução cultural. Né? Eu mencionei os vieses na transmissão cultural. É comum se apontar esses 3 vieses como sendo fundamentais: o viés de conteúdo, né? Quer dizer, os conteúdos dos traços culturais afetam a maneira como eles são assimilados pelos agentes. Há vários vieses de frequência, particularmente conformista, e os modelos matemáticos que eu mencionei anteriormente indicam que aquelas pressões ambientais relativas à oscilação climática não somente favoreceram uma imitação fidedigna, como também a evolução de um viés de tipo conformista. E um viés a seguir modelos, né? Quer dizer, agentes no meio cultural, em função do seu prestígio, em função da sua posição social, que são responsáveis por uma maior difusão de determinadas variantes culturais em detrimento de outras variantes culturais. Né? E o último elemento seria a evolução da cooperação, que já foi mencionada aqui várias vezes, né? Uma evolução de uma psicologia social teria dado suporte à cooperação em grandes grupos, né? No caso humano, além de vieses na transmissão social, como o viés conformista que eu mencionei, mas também vários instintos sociais tribais. O Fábio mencionou isso já na sua apresentação. Eu passo rapidamente, né, por esses vieses: propensão a seguir normas, tendência a punir desertores, várias emoções, como de culpa e vergonha, empatia e sensibilidade a marcadores simbólicos. Né? Esses vieses, né, em função de vários ciclos de coevolução gene-cultura, né, segundo a teoria da dupla herança, teriam sido responsáveis pela evolução desses instintos, reduzindo a variação dentro dos grupos e aumentando a variação cultural entre grupos. Aqui nós temos, então, um exemplo, talvez, de uma evolução biocultural, né? Certo? Em que há uma coevolução, então, gene-cultura. Nessas condições, a intensidade da seleção natural aumentou no nível do grupo relativamente à seleção no nível do agente. Isso, então, corresponde àquela desdarwinização a que o Fábio mencionou na palestra dele. E um outro ponto que também surgiu em várias apresentações anteriores é que o altruísmo paroquial, né, sobretudo na apresentação do Leonardo Coimbra, o altruísmo paroquial, quer dizer, essa colaboração dentro de grupos, ocorre simultaneamente à competição em outro nível. Quer dizer, a gente não tem que ver, claro, cooperação e competição como se opondo necessariamente, depende do nível em que nós estamos considerando, e também há poliformismo de comportamentos cooperativos e competitivos dentro de populações, como também já surgiu em palestras que nós ouvimos ontem. Né? Com relação à construção de nichos, eu quero apontar para dois níveis de construção de nichos, se podemos falar nesses termos.
pelos pais biológicos, quer dizer, o fato de que seres humanos têm um longo período de desenvolvimento que pressupõe cuidado parental, né? Favorece, então, não somente requer cooperação envolvendo não somente pais biológicos, mas aloparentalidade, quer dizer, outros familiares envolvidos, mas essa construção de nichos, ela, por sua vez, aumenta a fidelidade da herança cultural nessa população de agentes que apresentam traços culturais, né? Por outro lado, nas populações de nível de grupo, né, essa construção de nichos pode garantir a herdabilidade da variação cultural nesse nível, mesmo que ela esteja comprometida nos níveis de populações, como populações de agentes com traços culturais, né, envolvendo não só parentes, mas populações sem relação genética. Aqui nós temos, eu mencionei antes, né, Paulo, aquele. só informando que faltam 5 minutos. Obrigado, Fábio. Eu mencionei antes que aquela evolução da aprendizagem social, né, envolvendo aqueles vários fatores, né, teria um padrão adaptacionista, né? Ou seja, nós teríamos psicologias, traços psicológicos que evoluíram por pressões do meio ambiente físico e do meio ambiente social, e essa construção de nichos que pode se dar, então, nessas diferentes populações, ela foge a esse padrão adaptacionista e sugere, então, um fator de, de herança, então, de nichos construídos, né? E aqui nós temos, então, essa população composta de agentes com traços culturais, quer dizer, onde há reprodução biológica de pais para filhos. Então, pais e parentes relacionados, construindo nichos para que os filhos herdem com mais fidelidade os traços culturais dos pais, né? E na população, desculpe, composta de grupos culturais, também os grupos legam a gerações seguintes nichos construídos que aumentam a herdabilidade da herança cultural nesse nível, né? Para acrescentar, digamos, mais sentidos à expressão evolução cultural, né, nós podemos distinguir, como no caso da evolução biológica, uma microevolução cultural e uma macroevolução cultural, e usar métodos, e isso tem sido muito empregado, métodos filogenéticos para trabalhar filogenias, tá? Estudar filogenias, por exemplo, de línguas em grupos culturais, né? Então, nós estamos aqui falando dessa última população, que é uma população, então, composta pelos traços culturais de grupos, não é? E que podem ser, então, estudadas por métodos filogenéticos importados da biologia, né? Eu mencionei no início que as várias que a dinâmica das populações seguramente é afetada pelo tipo de traço cultural, e como nós vamos ter uma palestra adiante sobre arqueologia, eu quis mostrar para vocês essa, essa imagem, né, mostrando as culturas, né,
do Paleolítico, né? A cultura de Olduvai, a cultura musteriense, a cheoliense, etc. Quer dizer, aqui de baixo, né? Desculpe, de baixo para cima, quer dizer, 2,5 milhões de anos, a de Olduvai, depois a cheoliense, etc. E essas duas culturas aqui apresentam uma estasis muito grande, quer dizer, durante milhões de anos, mais de 1 milhão de anos, no caso da cultura de Olduvai, não há mudanças significativas no tipo de ferramenta. Quer dizer, pode-se tentar explicar por mecanismos, fazer hipóteses a respeito de mecanismos microevolutivos que responderiam por essa estasis cultural, né? Ou mecanismos como, talvez, limitações cognitivas dos hominídeos que produziram essas ferramentas. Eu gosto muito, por exemplo, de explicação em termos demográficos, que talvez esses grupos tivessem populações muito pequenas para que a evolução cultural, que a acumulação cultural pudesse se dar, e a partir, então, de 250 mil anos, né, nós temos, então, uma dinâmica cultural que apresenta claras evidências de acumulação cultural. Agora, nós podemos, no nível macroevolutivo, ignorar esses fatores microevolutivos e estudar simplesmente padrões nessas dinâmicas das ferramentas líticas, né? Então, seria um Paulo, exemplo de uma aplicação possível. Eu apenas para informar que isso, que estamos Sim. já com Então, tempo. eu já apresentei esse slide no início, os que perderam as conclusões, então eu tentei, com a ilustração da evolução na linhagem hominírea, mostrar que a pergunta mais circunscrita, a dinâmica cultural, é darwiniana, ela admite gradações, pode ser mais ou menos paradigmática, é função de um conjunto de condições psicológicas, sociais e ambientais, depende do tipo de população que nós estamos considerando, e provavelmente diferentes tipos de traços culturais exigem ou requerem descrições, algumas simplesmente populacionais, que são as mais gerais, ou mais restritas, mais circunscritas, como populações darwinianas, ou mesmo, eventualmente, populações com base em replicadores, né? Como, por exemplo, alguns memeticistas consideram. Então, eu termino por aqui. Não vou listar aqui para vocês isso, mas eu selecionei aqui alguns temas que foram abordados na, na, no Congresso da Cultural Evolution Society para mostrar como é diversa a pesquisa nessa área. E vocês têm a minha página na internet, que se quiserem entrar em contato ou ler algum artigo em que eu abordei com mais profundidade essas questões. Eu termino então por aqui e obrigado.